Nós vamos falar hoje, então, sobre a cura do ódio. É um item que tem no livro Pão Nosso 166, do Emmanuel. Aliás, é muito interessante esse livro, Pão Nosso. Se tiverem oportunidade, seria muito bom a gente conhecê-lo, viu? Então, a gente já se perguntou assim se o ódio domina a gente? Se a gente mantém isso no coração por muito tempo, como que a gente lida com esse sentimento? Já nos perguntamos a respeito disso? Porque realmente é muito difícil, não é? Quando a gente sente aquela coisa e fica alterado, fica envolvido, fica aborrecido, fica chateado, fica com aquilo ruminando na cabeça da gente tempo. E aí a gente muitas vezes não sabe como lidar e aquilo vai consumindo a gente, vai consumindo. É um problema grande, não é? Quando a gente não consegue lidar com isso. Mas o Emmanuel dá algumas sugestões. Aliás, Jesus já deu para a gente a maior sugestão de todas, que está associada ao perdão. Quando a gente consegue perdoar, aí a gente consegue se livrar do problema. Mas falar em perdão é uma coisa assim de segundo nível, terceiro nível, não é? Porque a gente está sempre disposto a ser perdoado, mas a gente tem muita dificuldade em perdoar. Normalmente é assim, não é mesmo? Então, que a gente tenha, assim, força mesmo, coragem, para exercitar o perdão. E a gente não vai exercitar o perdão com coisas muito grandes, vamos exercitar com coisinhas pequenas, assim, do dia a dia. Então, é importante a gente pensar nisso, no sentido de trabalharmos o quanto pudermos com esse sentimento. Bom, esses dias eu estava vendo na internet, a internet mostra tanta coisa pra gente, né? E aí, era uma brincadeira, claro. O moço prendeu a boca da moça assim e amarrou ela com as mãos. E aí ele começou a fazer todas as coisas que ela tinha raiva. Então ele pegou a xicrinha assim, fez aquele barulho para beber a xicrinha. A moça ficava nervosa, assim, deixava a toalha em cima da cama, assim, sabe? Ficava nervosa. Então ele foi fazendo coisas assim que irritava muito ela, né? Mas ela não podia fazer nada porque ela estava com a boca fechada e não podia nem usar as mãos. Mas é nesse sentido, e mesmo em tom de brincadeira, que a gente precisa entender que é preciso, ao longo do tempo, a gente dissolver essa coisa forte que nós temos, essa coisa pesada que nós temos. E como é que a gente faz isso, né? Essa é a sugestão que nós vamos ter hoje aqui do nosso companheiro Emmanuel. Vamos lá, vamos ver o que o Emmanuel fala para a gente. Bom, a gente vive num mundo ainda com muitos conflitos. Olha, é difícil a gente passar o dia em ter tido só créditos. Vocês já pensaram nisso? Só créditos? Vamos dar um exemplo para a gente entender. É assim. Como a gente não tem muitos méritos, a gente não tem muitos créditos muito grandes, a gente não faz nada de muito importante, então eu tenho a sensação de que a nossa ficha vai sendo escrita com os pequenos méritos de cada dia. Então, por exemplo, assim, você parou na faixa para o pedestre passar, conta lá o mérito. Aí você parou no sinal vermelho, conta o mérito. Aí você fez uma gentileza de abrir a porta do elevador, conta um mérito. Só que o problema é que vai chegando no final do dia, vai fazendo as somas e as perdas, acontece assim. Você deixou a pessoa passar na faixa de pedestre, ótimo. Mas no outro farol você xingou o motorista porque ele estava no celular e não saiu na hora que o sinal abriu. Então anulou o mérito anterior. Então a gente fica assim, não é? Ganha um e perde o outro, ganha um e perde o outro. Já pensaram que situação difícil a gente chega lá e fala, nossa, você tem uma ficha grande de méritos, meu Deus do céu, foi gentil com a sua esposa, com o seu marido, nossa, como você foi gentil com o delegado de polícia, não é? Aí, é o mérito que a gente tem sendo gentil com o delegado de polícia, não é? Mas logo em seguida, né, a gente chega em casa, chuta a porta, xinga todo mundo, fica nervoso, fica bravo, perdeu o mérito anterior. Então, para a gente chegar no final do dia contando um, ou dois, ou três, ou meia dúzia de pequenos créditos, pode ser muito difícil. Então, com relação ao perdão, vejam, a gente vai para as coisinhas menores, as coisas mais básicas. Então, é assim, fazer de surdinho, às vezes, assim, pro genro, sabe o genro? Faz de surdinho. Mas de conta que ele não falou nada, assim, que te ofendeu, assim, que você ficou chateado. Não, mas de surdinho, tudo bem, não tem problema. Fica assim, sem reação, uma coisinha pequenininha, assim, sabe? Sabe uma ingratidão de um filho, assim? Uma ingratidãozinha de um filho? É
Aí você pensa assim, mas no final vai dar tudo certo. Foi só um momento que ele teve, tudo bem, paciência, gratidão assim, meu filho. Sabe aquele porteiro do prédio que você mora, que você sempre agradou ele, fez coisas para ele, ajudou ele, beneficiou ele, e ele virou as costas para você na maior malcriação e nem olhou mais para sua cara. Tudo bem, é o jeito dele mesmo. Né? Então, essas coisinhas menores, assim, a gente vai devagarzinho, vai pensando, assim, vai permitindo e vai esquecendo. Porque é difícil a gente pensar em perdão num tamanho maior. Um problema grave, às vezes uma violência, uma coisa mais difícil, um problema de um golpe, esses golpes que o pessoal dá na internet. Às vezes é difícil, a gente fica com aquilo combinando com a gente. Mas os pequenos é mais fácil, porque a gente vai se habilitando para os maiores. É um treinamento. Conforme a gente vai treinando, vai se habilitando, a gente vai evoluindo, vai crescendo, até o ponto de chegar assim num instante que a gente não consiga mais ver assim como é que se fala, uma afronta, uma ofensa. A gente não precisa mais perdoar as coisinhas pequenas. É tão interessante isso. Quando a gente vai pintando os cabelinhos de branco, muita coisa a gente vai deixando para trás. Não sei se vocês que já pintaram o cabelo, tem muitos aqui, não? Ainda, a senhora pintou uma de preto, né? Então ainda não está habilitada. Conforme a gente vai pintando os cabelinhos de branco, muita coisa a gente vai deixando para trás, vai relevando, vai deixando, vai passando. Porque o que vale mais é a nossa saúde, a nossa tranquilidade, a nossa paz. Eu não sei por que as pessoas fazem cavalo de batalha por causa de bobagens, besteiras. Mas, enfim, cada um está num degrau de evolução, não é mesmo? Mas vamos lá. O ódio é um sentimento muito destrutivo, tanto para quem sente, quanto para quem recebe. Porque você já viram assim, você já tiver aquela sensação de que aquela pessoa não gosta de você, assim, por algum motivo? Ai, meu Deus do céu, ela não gosta de mim, meu Deus do céu, o que aconteceu, o que será que eu fiz? E muitas vezes, na maioria das vezes, a gente pode ter feito uma coisa que a gente nem sabe que fez e a pessoa levou aquilo em alta consideração. E a gente fica até sem saber, né? Então a gente fica recebendo aquela vibração pesada, sem saber o que fez para a pessoa, né? Então, por exemplo, assim, você está no elevador do seu prédio, aí você fala bom dia para a pessoa e a pessoa não te responde. Aí você pensa assim, tomara que escorrega na casca de banana, vai lamber sabão, estou dando bom dia e não responde. A pessoa começa a ficar com o sentimento assim, meu Deus do céu, eu nem sei o que eu fiz, mas só porque você não respondeu um bom dia, meu Deus do céu. Graças a Deus eu não estou morando mais em prédio. Muito bem. Precisamos mudar. Isso é necessário. Precisamos mudar. Se alguém der bom dia para vocês no prédio, em qualquer elevador, respondam, viu? Porque depois é difícil desfazer essa carga que vem para cima da gente, viu? Bom, é preciso mudar. Na doutrina espírita, a gente aprende que é necessário a gente efetuar mudanças. E é claro, existem mudanças que não ocorrem de um momento para outro, a gente sabe disso. Mas é preciso trabalhar nela, investir nela. Se a gente sabe, reconhece que tem um defeito profundo, é preciso investigá-lo, saber quais são as origens, o que pode estar acontecendo com a gente, por que a gente tem aquilo. Para a gente devagarzinho esmiuçando e achando a raiz da coisa e resolvendo aquilo de uma vez por todas. Aliás, é para isso que nós estamos na Terra, para dissolver as nossas deficiências, vamos dizer assim, não é? Posso dizer o mal que existe na gente, porque o mal, na verdade, é uma deficiência do espírito, é uma ignorância do espírito, não é? Porque a gente vai devagarzinho nos iluminando. Então vejam Jesus, o espírito mais iluminado que já passou pela Terra, interiormente, vamos dizer assim, e exteriormente também. Vejam como era a forma que ele lidava com os problemas, com as coisas. Então é nesse ponto que nós precisamos buscar esse ideal. Vamos seguindo. Lembram quando Jesus disse para a gente: amai os vossos inimigos? Mas hoje, sinceramente, o que a gente tem vontade de fazer com os nossos inimigos? Vamos ter uma audiência com Jesus. Senhor Jesus,
pegamos lá a senha, esperamos talvez algum tempinho, assim, uns 3, 4, 5 mil anos para falar com ele, né? São 8 bilhões que querem falar com ele, né? Não 8 não, talvez uns 4 bilhões que queiram falar com ele, metade da terra, né? Aí conseguimos uma audiência com Jesus. Senhor Jesus, eu sei que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. A gente vai lá, assim, mostrando que já viu alguma coisa dele, né? Lógico, né? O senhor poderia me fazer uma pequena gentileza? Será que o senhor pode colocar deixa eu mudar um pouquinho, que eu sempre falo o mesmo exemplo, mas será que o senhor podia colocar o meu genro, assim, do outro lado do buraco negro do universo? Já pensaram isso? Como que é difícil? Já pensou? Tem alguém que vocês queiram colocar do outro lado do buraco negro do universo? É isso que a gente quer dos nossos inimigos. A gente não quer aproximação com ele. Mas aí a gente cai do cavalo, sabe por quê? Ele fala, mas meu reino não é desse jeito, meu filho, eu vou dar um jeito. Aí quando a gente abre o olho, acorda, 25, 30 anos, ele está dormindo do nosso lado na cama. 25, 30 anos, está morando na nossa casa, gastando nosso dinheiro, fazendo malcriação para a gente, sendo ingrato para a gente, porque a gente não soube amar. Já pensaram como que é? Então, o ideal é assim, é a gente fazer todo o esforço, quanto possível, que agora é possível, porque o nosso inimigo não está perto da gente agora. Mas a gente pode pensar no nosso inimigo que está longe e falar assim, Senhor, mantenha ele assim, desse jeito, com saúde, paz, com muito amor no coração, que ele possa progredir, desenvolver-se, prosperar, que ele possa ser feliz, que ele possa ter uma vida feliz, que ele possa ter muita paz no coração, desejar o maior bem possível para ele não vir dormir na sua cama na próxima encarnação. Esse é o melhor. Vamos lá. Bom, ódio não se combate com ódio. Normalmente, a gente ouve essas frases assim, né? Gasolina com gasolina, essas coisas, né? Ódio não se combate com ódio. E normalmente a gente não tem outra forma aqui na Terra de combater o ódio, senão com ódio ainda maior. Veja nos filmes. Eu não posso dar exemplo pessoal. Então, eu tenho um amigo meu que tinha um avô que morava na casa dele, né? Aí ele morava na casa dele. E ele adorava ouvir os filmes, ouvir e ver. Acho que ele mais ouvia do que viu, mais via do que ouvia. Não sabia se ele, qual era a dificuldade que ele tinha, que ele já tinha mais de 80 anos. Ele adorava ver filmes de faroeste. E a minha mãe não. A mãe do meu amigo ficava deitada num quarto ao lado e ficava ouvindo o filme que ele ficava vendo. Então ele ficava vendo aquele filme que era só tiro, correria, confusão, gritaria, uma confusão terrível, né? E ele adorava isso, adorava isso. Mas o problema é o seguinte, a gente vê nesses filmes, a maioria dos problemas que é assim, né? Acontece um problema, por exemplo, com o herói do filme lá, ele acaba com metade da cidade porque, sei lá, mataram o cachorro dele. Já viram esse filme? Não é isso que aconteceu? Mataram o cachorro dele e matou metade da cidade. Você vê que parece que foi metade dos malfeitores, mas tudo bem, não importa. Matou metade da cidade por causa disso. Então a gente fica pensando assim, mas é o ódio em cima de ódio. É isso que Jesus nos ensinou? Então é preciso de vez em quando pensar a esse respeito, porque senão a gente fica fazendo isso sem perceber, não é? No trabalho, por exemplo, uma pessoa faz uma picuinha com a gente arruma uma conspiração em dobro para ela. A gente tem um problema, faz tudo assim, aumentado, 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 sempre assim, devolvendo o mal com o mal. A Maria Dolores tem uma musiquinha, agora também canto, viu? De vez em quando eu fui autorizado pelo Roberto Carlos, pelo menos assim, 2, 3 minutos eu posso cantar na palestra, sabe? Um amigo nosso musicou uma poesia da Maria Dolores, que ela dizia assim: não chores, trabalha sempre, não condenes, abençoa, não te revoltes, perdoa. Cultiva o amor fraternal,
Não te detenhas, prossegue nada, reclames, confia, buscar celeste harmonia, doando o bem pelo mal. Olha que dificuldade que é isso. Doar o bem pelo mal. Ah, do tipo assim, você vai pegar o ônibus e ele não para você. Aí você fala assim, Senhor Jesus, proteja esse motorista, esse cobrador, todas as pessoas que estão nesse ônibus. Inclusive a mãe do motorista, todo mundo. Então é assim. Bom, o ódio gera sempre muita perturbação, problemas físicos. A gente fica com aquilo somatizando na gente, não é? O ódio mantém a gente ligado no passado. Isso é um problema grave. Nós temos um programinha de rádio, eu, Luiz Armando e a minha esposa, Mensageiros no Ar. E muitas vezes a gente leu mensagens, diversas, a gente já leu acho que mais de 600 mensagens na rádio, e a maioria delas que sofreram problemas de acidente envolvendo outras pessoas, elas pediam encarecidamente para a família não buscar indenizações. Por que não buscar indenizações? Eles explicavam porque aquilo fazia parte do contexto espiritual dele. Ele precisava ter passado por aquele problema. Mas, pensando assim de fora, a gente observa assim, a pessoa tinha uma dívida do passado, conseguiu resgatar. Aí vem a família e fica relembrando o tempo todo. Leva para o advogado, conta toda a história, relembra o problema. O advogado conta tudo para o juiz, relembra o problema. O juiz conta, manda a informação para o réu, relembra todo o problema. Aí volta o problema, tem uma audiência, relembra o problema. Tem uma sentença, relembra o problema. Vai para o tribunal, relembra o problema. Uma coisa que não termina, por espírito é muito, muito complicado isso. Então, eles sugeriam encarecidamente que não fizessem nada, mesmo sabendo que houve lá um descuido do outro motorista, mesmo sabendo que houve lá uma imperícia do outro motorista, eles pediam encarecidamente que não fizessem isso. Bom, quando a gente mantém um sentimento de ódio, a gente retarda a nossa própria evolução, a gente fica preso nesse passado e a gente fica rodando em círculos, rodando em círculos. É provável que muitos de nós estejamos rodando em círculos, mas nós estamos rodando em círculo num determinado ponto. Em outros pontos nós estamos crescendo e evoluindo. Mas se estamos rodando em círculo nesse ponto, é importante a gente se libertar dele. Como é que a gente pode fazer isso mais rapidamente? Primeiro, procurar esquecer. Primeira coisa. De vez em quando alguém relembra lá, puta, fulano pagou o carro que bateu em você lá. Ou o seu cunhado pagou o carro que roubaram quando você emprestou para ele? Primeira coisa é esquecer. Só vai lembrar na hora que alguém lembra. Aí já é uma grande coisa, não é? Então, esse é um ponto que pode ser muito interessante. E aí, a gente vai esquecendo, esquecendo, vai chegar uma hora que isso vai interiorizar e a gente vai largar para trás e deixamos isso de lado e o tempo vai passando. E eu me lembro com muita clareza quando ouvia pessoas assim, com mais possibilidades que eu, dizendo assim, tem coisas que a gente está sofrendo hoje, olha que interessante. No futuro, a gente vai dar risada delas. Vocês já viveram alguma coisa assim? Nossa, do tempo de criança, de jovenzinho, na escola, apaixonou lá pro menino, pra uma mocinha. Meu Deus do céu, apaixonado. Não dorme, não come, não faz nada direito. Oh, meu Deus do céu. Aí passa 30 anos. Aí alguém fala para você, lembra do fulano que você era apaixonada? Aí eu achei ele no Facebook. Aí vai mostrar o Facebook. Meu Deus do céu. Graças a Deus que eu não me casei com ele. Não é assim que pode acontecer? Pode acontecer isso. Bom, é claro e óbvio que cada pessoa está no grau de evolução, no seu próprio grau de evolução. É claro e óbvio isso. Então, aqui a gente está lançando sementes, claro que para uma colheita futura, e cada um vai ter o seu momento de colheita. Então, o importante é saber assim, estamos impondo uma força para isso, força contrária para isso, para ser menos vingativo,
mais fraterno, deixar de lado essas coisas que só nos incomodam, só nos aborrecem. Porque tem algumas coisas que, convenhamos, né, é picuinha da nossa parte. Não tem razão nenhuma de aquilo consumir a gente. Não tem razão nenhuma. E a gente fica consumido com aquilo. Eu fico, meu Deus do céu. Tem gente que fica, sabe, passa anos a fio com problema, sabe? A outra pessoa fala, mas o seu problema é esse? Para nós parece o fim do mundo, né? Não parece algumas coisas. Mas a gente vai percebendo que não é bem o fim do mundo. Porque tem gente em situação tão pior do que a gente, tão pior, tão pior. A gente não reclama, por exemplo, quando alguém vai passear com o cachorro na porta da nossa casa. Não reclama. Mas também tem gente que nem tem casa para ter a porta de casa, não é? Mas isso é ser muito radical, não vamos ser tão radical assim, né? Bom, pequenos gestos. Oração. Revide, cuidado com os revides. E se precisar fazer o bem, fazer silenciosamente. Chico tem diversas histórias a esse respeito, mas a mais conhecida é de uma senhora que tirou a vida do cachorrinho que ele gostava tanto. E ele ficou tão nervoso, tão nervoso, tão nervoso, ficou com aquela névoa na cabeça dele, um tempão, até que o companheiro espiritual falou, olha, ou você resolve isso, ou a gente vai procurar outra pessoa para trabalhar. Mas como é que eu vou resolver? Ela matou meu cachorro e... estava nervoso com a vizinha. Falou, você tem que ir lá e saber dela o que ela gostaria mais de ganhar na vida dela. E aí ele descobriu que era uma máquina de costura, mas isso aí na década de 50, 60. Uma máquina de costura custava o preço de um carro hoje. Falou, mas como é que eu vou comprar uma máquina de costura para essa mulher? Meu Deus do céu, quase não tem dinheiro nem para mim, né? Mas enfim, ele foi lá, parcelou. Na época não tinha Casas Bahia, mas ele parcelou. Qual que será que tinha na época? Alguém se lembra? Uma loja de magazine. Sears. Mapping. Loja 100. Loja 100? Não, loja 100 depois. Parcelou a máquina, sabe lá em quantas vezes, e deu a máquina de presente para a senhora. Abraçou ele, tão emocionada, tão efusivo. Ele largou aquela nuvem que ele estava sentindo, largou fora e resolveu esse problema. Então, é a gente fazer o bem, assim, mesmo que seja silenciosamente. Isso é uma das coisas melhores que a gente tem, que a gente não usa. Olha que legal. Eu descobri isso depois de 40 anos, eu vou passar para vocês aqui em 2 minutos. Isso também não é justo, né? Tem coisa que a gente pode fazer e ninguém precisa ficar nem sabendo. Quando a gente está aqui, por exemplo, a gente não pode orar por essas pessoas que a gente tem dificuldade e ninguém nem sabe. Quando a gente está em casa e acontece qualquer coisa, você não pode pensar no bem daquela pessoa que as pessoas nem vão saber. A gente não pode orar, por exemplo, pelas pessoas que convivem com a gente, as nossas vizinhanças. Não pode orar pela paz do mundo, sem ninguém saber. A gente pode fazer isso. Aliás, tem tanta coisa que a gente pode fazer que ninguém fica sabendo e a gente não faz. Usar o pensamento. E olha, aqui, para os nossos problemas mais inconfessáveis. A gente vem aqui, pode conversar com Jesus, com os espíritos, falar, olha, Senhor, o negócio está feio do meu lado, não sei como é que eu vou resolver isso. O senhor dá um apoio, dá uma dica, ele vai dar. Se ele não falar nada, sabe qual é a resposta? É fácil de saber. É o tempo. Porque o tempo vai amadurecendo a gente, o tempo vai mudando a gente, o tempo vai mudando as pessoas, o tempo vai corrigindo as coisas, o tempo vai nos melhorar. Então a gente pode conversar em situações mais complicadas que possam estar acontecendo com a gente, aqui, em silêncio, e ninguém nem fica sabendo. Olha que legal. Bom, o ódio, na verdade, é um veneno que a gente quer dar para as pessoas, mas é a gente que bebe, quer que o outro morra. Esse é o problema do ódio. Você bebe o veneno e quer que o outro morra, né? Isso é muito interessante. A cura do ódio é um processo que não acontece de um dia para o outro, convenhamos, né? E Jesus nos deixou o caminho como uma solução definitiva, quer dizer, o perdão, obviamente, né? Não espere
outro mudar, porque normalmente a gente mantém a raiva, o ódio, aquele sentimento ruim, porque a gente quer que o outro mude. Mas assim, se está fazendo uma coisa que a gente não gosta, a gente quer que ele mude, não é? Na verdade, o tempo dele ninguém sabe quando vai ser, quando é. A gente é que tem que mudar. Ou largar e seguir em frente e procurar a gente se renovar, não esperar que o outro se renove. Bom, o ódio é sombra que nos aprisiona. O amor é a luz que nos liberta.